O Nescau perguntou qual a treta de fazer uma trilogia. Vi que você ia transformar numa duologia. Transformei, tá? Anteriormente, eu era Lucas De Luca, autor da trilogia das plumas, O Corvo Negro, A Fênix Rubra e o terceiro título que eu ainda pretendo utilizar. A partir do momento que eu reescrevi os livros, eu percebi, primeiro, que eu poderia acabar em O Corvo Negro. Eu nem precisaria de A Fênix Rubra, porque quando acaba o livro original, O Corvo Negro, você tem gatilhos para ter uma continuação, mas você não precisa de uma continuação. Porque a história de O Corvo Negro se encerra em O Corvo Negro. O que começa em A Fênix Rubra é a superação da história de O Corvo Negro e uma história muito nova, com alguns personagens anteriores, mas muitos personagens novos, lugares novos. Então, a história poderia acabar em O Corvo Negro. Mas a história de A Fênix Rubra é muito boa. Então ela merece ser contada também. Se eu mudasse o nome dos personagens e alguns fatos ali, funcionaria. Funcionaria, seria um livro novo. Porém, não é que não tinha espaço para um terceiro livro. Também teria espaço para um terceiro livro. Mas se eu prometesse para vocês um terceiro livro, quando que eu ia lançar esse livro? Eu não sei. E eu já tô levando anos para concluir essa história. E o final de A Fênix Rubra, ele é igual o final de Corvo Negro. A história acaba em si, não precisa de continuação. Pode ter uma continuação. Você, como leitor, enxerga a continuação, mas não precisa ter. Porque aquela história se encerra ali. E eu decidi que aquela história seria encerrada ali. Então, a duologia das plumas, que dá para se chamar também de O Corvo Negro e A Fênix Rubra, que eu quero lançar um volume único dos dois livros num volume único no futuro e tal, ano que vem talvez, é uma história sobre a transformação de uma pessoa inserida numa realidade medieval, mas que parece muito com a nossa realidade, entendendo como funciona o jogo do poder e que ele é só um peãozinho lá no meio. E ele tentando se encaixar nisso e decidindo para onde ele vai. Se ele faz o papel dele de peão ou se ele cria algo novo, entendeu? É muito sobre como a nossa vida hoje ela funciona e como às vezes a gente não enxerga quem que tá controlando mesmo as marionetes. É muito sobre isso. Só que é uma história medieval, com monstro, com caça-monstro, com aventura, com missãozinha pra pegar os bandidos que estão atacando o reino, com traição, com pegação. Tem essas coisas aí. E é uma delícia, cara. Eu curto pra caramba escrever essa nova versão, tá? Mas eu transformei numa duologia porque poderia acabar nisso. E eu sou muito contra séries de livros, porque nós, como autores pobres, brasileiros, periféricos, continentalmente falando, a gente não tem muito poder para duelar contra uma Sarah J. Maas. Então, se eu lanço uma série de livros, o meu leitor vai ter que gastar muito mais dinheiro para ler toda ela, o que é uma barreira. Muitos leitores não leem histórias inacabadas porque tem trauma de livro não lançar. Se é uma Sarah J. Maas, que é hiper famosa, vai lançar, então ele vai lá e vai ler. Mas é mais um motivo para ele não ler se é uma série, se é uma saga. Vocês podem achar que isso não é real, mas é pra caramba. Eu fiz um evento sexta-feira agora, o Molly, foi incrível, foi muito legal. E teve uma leitora que ela chegou no stand e ela verbalizou isso mais uma vez. É real e é comum, cara. Ela falou, isso aqui é uma série, né? Aí eu falei, não, mas a série tá acabada. Tá aqui, os 3 livros estão publicados já. Aí ela, bacana. Então eu vou querer levar. Porque ela não queria levar se fosse uma série. As pessoas descobrem que é uma série, automaticamente o público já dá uma miada, já perde um pouco do interesse. Então por isso que eu quero ainda transformar O Corvo Negro e A Fênix Rubra em um livro único. Para que a pessoa possa chegar num evento, numa prateleira, ou ver o livro na Amazon
e tá lá, livro único. Entendeu? Pra ajudar a vender melhor. Porque eu aprendi isso que eu tô falando pra vocês. Uh, O Ciclite falou o seguinte: o Lucas, tem como fazer um vídeo falando de como ser mais produtivo, assim, pelo amor de Deus? Tô com várias histórias na mente, mas simplesmente não consigo ser organizado pra escrever. Cara, não tem muita fórmula mágica, tá? Porque cada um de nós somos artistas, e como artistas, nossa forma de criação é muito, muito individual. Eu sou uma pessoa muito disciplinada. Só que ao mesmo tempo que eu sou disciplinado, eu também sou monofocado. Então, quando eu decidi reescrever o Corvo Negro e a Fênix Rubra, eu fui lá na minha agenda do Google e eu coloquei horários para escrever Fênix Rubra e Corvo Negro. E eu trabalhava aquelas horas todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Quando me dava vontade de trabalhar mais, eu trabalhava mais, mas nunca menos. E eu tenho disciplina o suficiente para fazer isso. A maioria das pessoas não vai ter essa disciplina. Então não tem o que fazer. Hoje o meu foco principal está na criação de conteúdo, principalmente para o Instagram. Então a minha disciplina tá lá, na minha agenda tá lá. Criação de conteúdo. Segunda-feira, Analytics. Terça-feira tem a live. Quarta-feira, produção de reels. Quinta-feira, edição, agendamento de reels ou produção do que faltar. Sexta-feira, sábado e domingo é liberado. Entendeu? Então é assim como eu me organizo. Durante o dia eu tenho minhas responsabilidades como trabalhador, mesmo que a empresa é minha, eu sou um trabalhador, né? Então eu tenho que cumprir minhas responsabilidades. E à noite, depois das 7 horas, é onde eu posso me dedicar a algo a mais. Entendeu? É assim que eu faço.